baseado no livro de Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao 16, diz assim a palavra de Deus: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deverias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua santa e rica e preciosa palavra. Irmãos, o tema que eu quero tratar com os irmãos nessa noite nos diz a certeza da incerteza. Vivendo um momento como a gente temos passado, nós só temos uma certeza hoje, é a incerteza. Vivemos momentos de incerteza, queridos. O ano passado foi terrível, e esse ano também. Porque nós vivemos esse momento de incerteza. E viver momentos de incerteza é muito complicado, é muito difícil de saber lidar, traz medo, tristeza, desesperança. Alguns sentimentos se revelam quando a gente está vivendo momentos de incerteza, de fragilidade. Sabe, irmãos, às vezes até perdemos a esperança. Como hoje nós estamos vivendo esse momento de incerteza, por isso a temática, a certeza da incerteza. Porque a única certeza que nós temos hoje, irmãos, é essa vida incerta em que vivemos. Vai ter atividade, como a gente falou, do Fala Sério sábado, não sei. Está na programação, se vai ter ou não sei. E o autor do livro de Tiago, ele diz que nós devemos atentar, prestar atenção, quando a gente estiver falando. Ele diz, no verso 13, atentai-vos, parem para pensar, prestem atenção. Vocês que dizem, hoje e amanhã, eu vou para uma cidade tal, vou fazer tal coisa, vou passar um ano, vou ganhar dinheiro, vou ter lucro, vou comprar terreno, casa, carro. Você que está pensando assim, diz a palavra de Deus, vocês não sabem do dia de amanhã, vocês não sabem nem o que é que vai acontecer amanhã, vocês não sabem, irmãos, necessariamente nada da sua vida. Nós não sabemos nada da nossa vida, e hoje esse momento corrobora com essa verdade. Nós não sabemos, irmãos, o que é que vai acontecer amanhã, o que é que o governador vai dizer, se abre ou se fecha, se vai passar um ano, se vai ter lockdown, se vai passar só um dia, a gente não sabe. Mas a palavra de Deus estava nos alertando isso há muito tempo, como nós acabamos de ler, e o verso 14 diz assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. E o autor faz uma analogia, uma comparação, usando a metáfora daquilo do que é a neblina, quando ele diz, o que é a vossa vida? Vocês são apenas como neblina, que aparece e logo dissipa. Irmãos, a fragilidade humana é colocada em jogo, estampada, para todos que quiserem ver. Quem somos nós para dizer amanhã vamos fazer tal coisa? Parece até que nós somos dono da vida, dono do tempo, dono do amanhã. O autor de Tiago, ele nos exorta, nos chamando a atenção. Quem são vocês para dizer que tem certeza de alguma coisa de amanhã? São como neblina. Mas aí ele nos orienta, ele nos ensina. No verso 15, acompanha e ele diz assim, em vez disso, em vez de você ficar dizendo que amanhã você vai viajar, vai para tal canto, vai ganhar dinheiro, vai ficar rico, que de vez disso, vocês deviam dizer, como diz o verso 15, se o Senhor quiser, não
só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. É uma palavra de exortação para os nossos corações, irmãos, e como é propícia essa palavra no momento que a gente vive. Se Deus quiser, aí amanhã a gente vai trabalhar, amanhã a gente vai se acordar, amanhã a gente vai para alguma coisa, se Deus quiser, pois Deus é o dono da vida. E para aqueles que achavam que não, hoje vive essa realidade de não saber nada da vida. Hoje estamos à mercê do acaso, da incerteza. Sabe, irmãos, e só Deus pode nos garantir o planejamento de amanhã, a nossa vida de amanhã, sabe, do mês de abril, do mês de maio, só Deus. E hoje nós somos forçados a aprender a dizer, se Deus quiser. Coisa que a Bíblia já falava há mais de 2000 anos atrás. Em vez de vocês ficar dizendo isso, o autor nos diz, né? Por que vocês não falam assim? Se Deus quiser, amanhã eu faço alguma coisa. E a exortação conclui aqui no verso 16, quando ele diz, agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Que jactância é essa? O que é jactância? Jactância é arrogância, né? E quando ele diz assim, esse tipo de comportamento das pessoas que acham que tem um domínio da vida, do tempo, de que vai fazer, vai acontecer. Ele diz, esse tipo de arrogância é maligna. Ela não é benéfica, ela não ajuda. Ela muitas vezes tira Deus do projeto da vida. Tira Deus como um dono do dia de amanhã. Porque aí a arrogância humana chega e diz, eu vou fazer. Nós devemos aprender a confiar em Deus, queria dizer, se Deus quiser. Principalmente num momento como esse. O ano passado se viu para quebrar todos esses paradigmas humanos. E aí essa palavra é tão real quando chega, sabe, quando chega aqui no verso 14, o que é a vossa vida? Quantas e quantas pessoas têm se deparado, irmãos, com incertezas desde o ano passado? E quando as pessoas me perguntam, sabe, é um sentimento de limitação que eu tenho, eu não sei qual é a experiência dos irmãos, mas pastor, olha, a gente vai ter, por exemplo, o aniversário da igreja, irmãos, a palavra nem nasce, eu acho, no meu pulmão, no meu diafragma, porque eu não tenho nem o que pensar, porque de fato eu não sei, quem é que pode garantir se em abril vai estar aberto o templo? Quem é que vai garantir que a gente vai estar vivo daqui para abril? Como nós aprendemos, irmãos, através da palavra de Deus, a de fato confiarmos no Senhor para o dia de amanhã. Planejar a nossa vida confiando, dependendo de Deus para o dia de amanhã. Fora disso é arrogância. Fora disso, como diz aqui a palavra, esse tipo de comportamento é semelhante a coisa maligna, que tira Deus da sua vida do planejamento. E vivemos hoje, sim, num momento de incerteza. Me lembra um texto da palavra de Deus, os irmãos também conhecem, e me faz lembrar da experiência do povo de Israel, lá no Egito, quando o Senhor, no livro de Êxodo, a partir do verso capítulo 13, 12, 13, 14, todo aí está esse contexto que fala, mas principalmente o capítulo 14, onde narra a experiência do povo de Israel, que ali ficou por muitos e muitos anos, né, séculos, na verdade, vivendo ali naquela situação, longe do país, longe de tudo, eles estavam vivendo ali naquele país, e aí o Senhor levanta Moisés, e Moisés como libertador, através das pragas que o Senhor mandou, Faraó liberta o povo sai todos reunidos, levando tudo que tinha, dinheiro, as joias, o Senhor providencia ali um milagre, aquele povo sai pelo Egito, como diz aqui o capítulo 14, mas diz que Faraó, com o coração endurecido, o próprio Deus permitiu isso, seguiu o povo de Israel, foi confrontar o povo de Israel, perseguiu o povo de Israel pelo deserto, e o povo de Israel não entendeu a palavra de Deus, como aqui diz o livro de Tiago, né?
Por que vocês nos diz, se Deus quiser? Por que vocês não aprendem a confiar no Senhor para a vida de vocês? Porque o planejamento da vida de vocês, o Senhor não está no meio. Porque Deus não está fazendo parte das nossas vidas, irmãos, e a gente age como se a gente fosse o dono de tudo das nossas vidas. Diferente disso, no capítulo 14, no livro de Êxodo, diz o verso 9: perseguiram os egípcios, todos os cavalos e carros do faraó, e os seus cavalarianos, e os seus exércitos, eles alcançaram acampados junto ao mar, perto de Bi-Airote, os filhos de Israel, de fronte a Baal-Zefon. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a Deus. Irmãos, eles estavam exatamente num momento de incertezas. Eles não sabiam também o que é que iria acontecer. Eles sabiam de uma coisa, eles fugiram, estavam no deserto. Os irmãos conhecem a experiência, a nuvem que era à noite também e de dia, guiando o povo com sombra, com fogo sobre a escuridão e também para aquecer o seu corpo. Eles já tinham tido todas as experiências com Deus, mas nesse instante, agora aqui, eles estavam num momento de incertezas. Eles não sabiam do que ia acontecer, porque atrás dele vinha um grande exército, mas na frente dele também agora tinha um grande mar. E aí vem as incertezas da vida, o que fazer? Como a gente vai fugir de toda essa incerteza? O que é que vai acontecer agora? Será que vamos morrer aqui? Aí vem aquilo do que é a reação humana a respeito das coisas da vida. E muitas vezes a incerteza nos traz, como eu falei, medo. Nos traz falta de fé, falta de esperança, desespero. E muitas das vezes as incertezas nos fazem até perder a fé em Deus. Mas as palavras nos ensinam, irmãos, que nós devemos tomar cuidado nos momentos de incerteza. Olha só o que disse o povo de Israel no momento de incerteza em que eles não creram no Senhor. Diz então aqui, a partir do verso 11: disseram a Moisés: será, por não haver sepulcro no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixe-nos, para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Sabe, irmãos, no momento de incerteza, muitas vezes perdemos a fé em Deus. Porque planejamos, porque sonhamos, mas não acontece do jeito que a gente quer. E aí a gente perde a fé em Deus. E aí a gente reclama. E aí a gente murmura. Sabe, murmura. Mas diz aqui que o povo de Israel foi extremamente ingrato com Deus. Moisés, por que tirasse a gente de lá? Era melhor a gente estar lá. Pelo menos lá a gente tinha onde dormir, tinha onde comer. Pelo menos lá a gente estava vivo. Será porque lá não tinha sepulcro para nos enterrar? E tu trouxe a gente aqui para esse deserto? A incerteza causa isso, irmãos. Muitas vezes a indignação humana, sem nenhuma propriedade, mas causa. Por que Deus permitiu? Por que Deus fez? Por que está acontecendo isso? Por que a igreja é fechada? No momento de incerteza, de vez a gente se focar no Senhor, a gente começa a reclamar da vida e das coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Sabe, diz aqui no verso 13, Moisés, porém, respondeu ao povo: não temas, aqueitai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornarás a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis, diz o Senhor. Moisés disse que o Senhor ia calar a boca de todos aquele povo de Israel que estava reclamando. O Senhor vos calareis. Vede o que é que o Senhor vai fazer com você, porque hoje o Senhor vai dar livramento. Irmãos, no momento de incerteza, a primeira coisa que a gente tem que fazer, irmãos, é ter a certeza de que Deus está conosco. É não se desesperar,
é de fato, como disse no livro de Tiago, porque de vez de eu dizer isso, eu vou dizer, se Deus quiser, eu submeto a minha vida, o meu planejamento, o meu amanhã eu submeto a Deus. Se Ele quiser, acontece. O verso 15 continue ainda, Moisés falando ao povo, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Irmãos, no momento de incerteza, caminhe, siga em frente. O que é que vai acontecer? Não sei, mas eu vou prosseguir. Foi o que aconteceu com a igreja. O templo está fechado, e agora? Continua tendo culto. Vai parar os cultos? Não. Se não tivesse transmissão, fazer os cultos na casa, pequenos grupos, cada um dia na casa do irmão. Temos que andar, caminhar, não parar, porque de fato a incerteza nos paralisa também. Como a gente não sabe o que fazer, como a gente não confia no Senhor, a gente fica paralisado no momento de incerteza. E nós devemos caminhar. Foi o que o Senhor disse para Moisés: diga ao povo que marche, diga ao povo que vá em frente. Mas irmãos, como ir em frente, pastor? Que eu não sei o que é que vai acontecer. Foi a experiência desse povo. Moisés, como é que a gente vai em frente? Se atrás vem o exército do faraó e na frente vem o mar. Incerteza causa isso. Momentos de incerteza. Eu não sei qual é o momento de incerteza que você está vivendo, baseado logicamente no contexto que a gente vive de pandemia. Eu não sei o que é que isso tem causado em você. Eu não sei o que está provocando na sua vida espiritual. Que a gente viu que muitas pessoas, no momento de pandemia, de incerteza, deixaram o Senhor. Sabe, perderam a fé. Ficaram no meio do caminho, como se dependesse do templo físico para servir ao Senhor. Ou como se dependesse da movimentação da igreja física para servir ao Senhor. Irmãos, no momento de incerteza, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não parar, é continuar. Continue. O Senhor disse para Moisés, diga ao povo que marche. Mas agora, e o mar? Como é que eu vou fazer? Como eu vou entrar dentro desse mar? O que é que vai acontecer? Mas pastor, eu não sei o que é que vai acontecer, vou perder meu emprego, não sei se vai abrir. Irmãos, ande, caminhe. Se Deus tem te dado saúde, se Deus tem te permitido, vá em frente. Com aquilo do que Deus tem colocado no seu coração. No momento de incerteza, não pare. Ande, porque o Senhor é contigo. O Senhor é com cada um de nós. Por isso, ande, vá em frente. É a primeira coisa que você deve saber. E a segunda coisa que nós devemos aprender, irmãos, no momento de incerteza, é confiar no Senhor. Sim, confiar no Senhor. Por mais que as circunstâncias sejam contrárias, você não vê solução, você não vê saída. Lembra que eu disse que o momento de incerteza, ele traz dentro de nós vários tipos de sentimentos negativos, né? Vários. Principalmente o que aqui foi falado, que é a arrogância também. Mas não só arrogância, tem vários sentimentos. Até, como aqui já disse, a perca da fé no Senhor. Mas no momento de incerteza, nós devemos confiar no Senhor. O povo não sabia para onde ir, o povo de Israel. E agora? E o Senhor disse a Moisés, vai lá, vai na frente do povo, pega o cajado, levanta o braço, porque eu vou fazer soprar um forte vento do Oriente, que vai soprar o mar a noite inteira e vai se abrir, você vai passar de pés enxutos sobre o mar, e vai ficar o Senhor segurando até o exército de Faraó entrar no meio, e eu fecharei. Irmãos, ninguém em sã consciência achava que ia acontecer aquilo, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, para eles nada é impossível. Sabe, ninguém em sã consciência também hoje vai planejar o que vai acontecer amanhã. Mas eu quero lhe dizer que uma vida confiante no Senhor, ela crê no milagre de Deus, de que Deus pode fazer tudo e qualquer coisa, irmãos. Deus pode mudar o quadro a qualquer momento da vida que a gente está passando hoje, de incertezas. Deus pode mudar o quadro a qualquer momento. Assim como Ele abriu o Mar Vermelho, Ele pode parar essa pandemia a qualquer momento, irmãos. Mas que cada um de nós devemos primeiramente caminhar, não parar. Nada e ninguém pode nos fazer parar e nem se separar, como diz a carta a Romanos capítulo 8, quando Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Então caminha, vai em frente. Segundo, confia, Deus é contigo, vai lá, confia.
é incerto, de fato, as circunstâncias dizem o contrário, mas confia. Servimos a um Deus que tudo pode, a um Deus de milagre. Um Deus que quando se levanta e dá ordem, até o vento e o mar obedecem. Foi a experiência de Lucas capítulo 9, lá naquela agitação do mar no barco, juntamente com os discípulos. Ali era incerto, o Senhor acorda, o mar está entrando água, o vento vai virar o barco, o que é que vai acontecer agora, Senhor? Socorre-nos. E aí Jesus exorta-os, homens de pequena fé, vocês não confiam? Porque nós seres humanos, nós vivemos pelo que a gente vê, a gente vive pelas circunstâncias. Se eu não estou vendo, como é que eu vou acreditar? Mas isso é justamente a fé, irmãos. A fé não vê, mas crê. Mas a gente só quer acreditar no que a gente vê. Somos os Tomés da vida. Então, confie em Deus. A primeira coisa é continuar. A segunda coisa é confiar. O mar está na frente. A incerteza está na frente. As circunstâncias dizem o contrário. Mas confia. Porque uma palavra de Deus pode mudar todo o quadro. E é nisso, sinceramente, que eu espero, irmãos. É nisso, sinceramente, que eu espero. Eu também, juntamente com os irmãos, estou vivendo essa incerteza. Quando me perguntam de fato, eu não sei. Não sei, eu não sou dono da razão. Eu sei de uma coisa, que se Deus quiser, e é que eu estou aprendendo hoje, vai acontecer. Sei de uma coisa, que eu não posso parar. Desde março do ano passado, estamos fazendo culto do jeito que dá. A gente não pode parar. Muitos, infelizmente, pararam. Se entristeceram na fé, desacostumaram a cultuar. Não sei como é que é isso. Enfim, muitos pararam. Mas a palavra de Deus diz, no momento de incerteza, caminhe, marche, não pare. Segundo, confie. E terceiro e último ponto, irmãos, que nós temos que aprender, sabe? É se submeter à vontade de Deus. Submeta-se. Senão você vai sofrer muito. Senão você vai se decepcionar muito. Por isso que o autor de Tiago, ele nos diz, em vez disso, vocês devem dizer, se o Senhor quiser. O que é isso? É se submeter à vontade do Pai. O próprio Jesus nos ensinou isso, no caminho do Calvário da cruz. O fardo era pesado. Sabe, Jesus disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade. Até Jesus, como Deus ali, homem, ele disse isso, sabe, ele ali expressa o cansaço, a dor, o peso, o fardo, humanamente falando, mas ele se submete à vontade do Pai, até na dor, irmãos. Submeta-se à vontade de Deus. Não vai, o templo vai estar fechado. Submeta-se à vontade de Deus. Irmãos, porque não sei o que eu vou fazer na minha vida, porque se Deus está permitindo tudo isso, é porque Ele tem um propósito em tudo isso. São muitas pessoas enlutadas, muitas pessoas enfermas, é verdade. Inclusive amigos nossos, parentes nossos. Mas em tudo Deus tem um propósito. E cabe cada um de nós se submeter à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A gente não sabe como. E aí, como diz a canção, ninguém explica a Deus, é verdade. Como entender? Sabe, irmãos, os desígnios de Deus é grandioso. Então, por favor, não procure entender. Só se submeta à vontade de Deus. Porque se você procurar entender, você vai enlouquecer, se entristecer, se decepcionar. Sabe por quê? Porque a ótica é sua. Você vai querer as coisas do seu jeito, não do jeito de Deus. Por isso que no livro de Tiago diz, você que diz isso, ou seja, você que acha que a vida é do seu jeito, né? E aí quando a gente faz isso, a gente expressa o egocentrismo, porque eu quero as coisas do meu jeito, e o egoísmo também ali é mostrado e é fundamentado. Por isso que Tiago vai dizer, agora vocês prestem atenção, atentem-se. Vocês que dizem, hoje e amanhã vou fazer tal e tal e tal coisa. A vida não é do jeito que a gente quer, irmãos.
Deus pré-estabeleceu. E o desígnio dele não pode ser mudado. Então se submeta à vontade de Deus. Sabe, se é uma alegria, amém. Se é uma dor, amém. A vida é dele, ele sabe o que é que faz, ele rege. Ele é o dono. Sabe, ele dá e ele tira. Ele é dono de tudo, ele é que faz. Se hoje está o momento que está assim, sabe, é permissão de Deus. Os irmãos não acham que ele poderia mudar? Lógico que sim. Mas nós devemos nos submeter, porque esse é o quadro. E isso é o que Deus tem permitido. Ele quer nos ensinar algo, ele quer nos mostrar algo. Mas o que é que você tem aprendido? O que é que eu tenho aprendido? De vez de murmurar, de vez de reclamar, como fez o povo de Israel, de vez de perder a fé, como fez os discípulos no barco, no momento de incerteza, por que não se submeter àquilo do que Deus tem, sabe, permitido acontecer no nosso momento, na nossa vida? Ah, pastor, o senhor diz isso porque talvez não aconteceu algo sério com você. Não, irmãos, não é isso. Porque eu sei que é muito difícil quando acontecem coisas complicadas com a gente. Mas mesmo assim, nós temos que nos submeter. O que é que a gente pode fazer? A palavra de Deus diz: quem é o homem para questionar Deus? A gente não consegue acrescentar nada da nossa vida. Quem somos nós para reclamar ou questionar a Deus na vontade do Senhor? Não dá para entender. Se tem que passar, se submeta. Uma vez uma ovelha minha me disse isso no carro, sabe? Pastor, eu não consigo entender porque Deus permite que isso aconteça. É muita dor, pastor, o senhor não tem ideia. Se eu pudesse, eu abria meu coração, arrancava. Eu digo, amado irmão, realmente não dá para entender as coisas de Deus. Nós temos apenas que aceitar, porque em tudo Deus tem um propósito, em tudo. Mas se Ele quiser, tudo muda, querido. O quadro muda na hora. Por isso que Ele diz isso. Em vez de dizer que você é que sabe tudo, é que está no controle, que as coisas do seu jeito, da forma que você quer, isso não te proíbe de sonhar, de planejar, de se organizar. Isso não te proíbe, nem me proíbe. Mas me ensina a submeter a Deus o meu sonho, o meu projeto, a minha organização, a minha vida. Ela é submetida ao Senhor, porque a vontade de Deus, ela é soberana. Como expliquei para os irmãos, há uma vontade permissiva, mas há uma vontade soberana. Na permissiva, muitas vezes, a gente tropeça, e aí vem as consequências das nossas escolhas, e Deus permite. Mas na soberana, irmãos, acontece e pronto. Queira você sim ou não. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Mas Ele quer que eu e você entenda que Ele está no controle de tudo. Que Ele não perdeu o controle de tudo isso, essa loucura que a gente está vivendo. A mesma coisa com o povo de Israel, como a gente falou aqui em Êxodo 14. E agora, para onde é que a gente vai? Momentos de incerteza. Moisés, morrer aqui, o Senhor chamou a gente para isso, Moisés. E Deus o tempo inteiro estava no controle, irmãos. Mas Deus estava mostrando, dando sinal o tempo inteiro. Mas o povo é incrédulo, o povo murmura, o povo gosta de reclamar. Por quê? Porque querem as coisas do nosso jeito. E aí trava. Se não é do meu jeito, então eu não faço. Eu não vou. Era melhor estar lá, como disseram para Moisés. Então, momento de incerteza, não pare, marche, caminhe. Segundo, confie. Confie, porque Deus está no controle. Terceiro, se submeta. Que quando menos o povo esperou, o mar se abriu, irmãos. Incrível esse negócio. Quando menos o povo esperou, lá no barco, os discípulos, Jesus se levantou e deu uma ordem. Parou o vento, parou a água, parou tudo. E os discípulos disseram: quem é esse? Andando com Jesus por 3 anos. E pararam e disseram: quem é esse? Que eu não sei quem é. Que até o vento e a água, porque Ele tem poder, irmãos. Ele não perde o controle. Que nós possamos nos submeter à vontade de Deus. Como eu falei, a temática de hoje, a certeza da incerteza. É a única coisa que a gente vive hoje. É essa incerteza. E é a única certeza que a gente tem.
Então, marche, vá em frente, confie e submeta a sua vida ao Senhor em tudo, porque Ele não perdeu o controle das nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua santa, rica e preciosa palavra. Vamos orar nesse instante. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra que nos encoraja, que no momentos de incertezas nós devemos caminhar em frente, seguir em frente. Nós devemos marchar. O povo de Israel, como ali estava o exército do faraó atrás, o mar na frente, momentos de incerteza, de medo, de dúvidas, e o Senhor disse: marche, vá em frente. E também, Pai, no momentos de incerteza, os discípulos ali naquele barco, e o Senhor disse: por que faltou a fé? Temos que confiar nos momentos de incerteza. E que tem ser o último, Pai, como o Senhor Jesus nos ensinou, que se faça a tua vontade no momento de tanta incerteza que a gente vive. Que possamos aprender, como bem falou no livro de Tiago, se o Senhor quiser, Pai, vai acontecer aquilo na nossa vida no dia de amanhã. Se o Senhor quiser, nós vamos trabalhar amanhã. Se o Senhor quiser, o decreto se acaba. Se o Senhor quiser, vai haver aniversário da igreja. Se o Senhor quiser, Pai, vai acontecer tudo o que tem que acontecer. Mas nós nos submetemos à tua vontade no momento de incerteza. Abençoa a tua igreja, teu povo. Aumenta-nos a fé e nos faz confiar em ti, Senhor, mesmo no momento de tanta incerteza. Seguimos em frente, confiamos e nos submetemos à tua vontade em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos louvar a Deus.